Olá, meu caro aluno, olá, minha cara aluna. No bloco número 2, vamos dar continuidade ao estudo da pessoa natural. Venha comigo. Na primeira aula deste bloco, a gente conversou bastante aqui sobre a personalidade jurídica da pessoa natural, que é aquela aptidão genérica para titularizar direitos e contrair obrigações. Nesta aula, nós vamos trabalhar o tema da capacidade. Perceba, capacidade nada mais é do que um limitador da personalidade jurídica. Toda pessoa que nasce com vida, que respirou, adquire a personalidade jurídica, mas a forma de exercer essa personalidade jurídica vai depender do grau de capacidade que esta pessoa natural tem ou não tem. Então, para ser bem sucinto e bem objetivo, anota para mim um conceito. O que é capacidade? Capacidade nada mais é do que a medida da personalidade. É a capacidade que vai dar os entornos dessa personalidade jurídica, que vai estabelecer os limites do exercício dos direitos e obrigações que foram adquiridos, que esse atributo foi adquirido lá quando a pessoa nasceu com vida. Para o direito civil, eu tenho dois tipos de capacidade. Anota aí no seu material, no seu caderno da aprovação. Eu vou ter uma capacidade que eu vou chamar de capacidade de direito, ou também pode aparecer na sua prova gozo, ou capacidade de aquisição. Isso aqui são tudo expressões sinônimas, tá? A mesma coisa. Capacidade de direito, de gozo ou de aquisição, que é aquela que está lá no artigo 1º do Código Civil, que está aqui na sua tela. Veja bem, olha o que diz o artigo 1º. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Essa palavrinha capaz, que está aqui em vermelho, é a nossa capacidade de direito, de gozo ou de aquisição. Então, quem que possui capacidade de direito? Todos. Todos mesmo? Todos. Todas as pessoas que nasceram com vida, que respiraram, têm capacidade de direito. Então, anota para mim. Todos possuem. E o que é ter capacidade de direito? Ter capacidade de direito nada mais é do que poder titularizar, ser titular de direitos e obrigações. Vamos exemplificar para ficar mais fácil para você. Pensa numa criança com 8 anos de idade. Essa criança tem capacidade de direito? Vá firme, claro que tem. A capacidade de direito é atribuída a toda pessoa, independentemente da idade dela, da condição biopsicológica dela, da condição mental, ela tem capacidade de direito. Nasceu com vida, adquiriu personalidade jurídica e também capacidade de direito. Então ela pode ser proprietária? Ela pode ser dona de um apartamento? Ela pode ser proprietária de um carro, por exemplo? Sei lá, algum parente dela doou um apartamento para ela, doou um carro para essa criança de 8 anos de idade. Ela pode ser proprietária? Pode, porque ela é titular de capacidade de direito. Então ela pode adquirir direitos e também obrigações. Porém, eu tenho outra espécie de capacidade. A outra espécie eu vou chamá-la de capacidade de fato ou capacidade de exercício ou capacidade de ação. Anota para mim um conceito do que seria capacidade de fato ou de exercício ou de ação. Anota-se, é a possibilidade, vírgula, de exercer, vírgula não, vírgula depois, é a possibilidade de exercer, agora sim a vírgula, por si só, isso aqui é muito importante, essa expressão, por si só, os atos da vida civil. É a possibilidade de exercer
por si só, os atos da vida civil. Grifa para mim no seu material a palavrinha por si só. Então, perceba, ter capacidade de fato é a possibilidade, é um atributo que a pessoa natural tem de celebrar, de contrair direitos e obrigações sozinha, independentemente de representação ou de assistência. Ela mesma, ela por si só, pode ir lá e praticar um negócio jurídico, pode fazer uma compra e venda, pode fazer uma doação, pode celebrar um contrato de comodato, pode celebrar um contrato de mútuo. Quem tem capacidade de fato pode sozinho, por si só, exercer todos os atos da vida civil. Professor, quando que a pessoa natural adquire essa capacidade de fato? Essa capacidade de fato, de exercício ou de ação, ela é adquirida, via de regra, aos 18 anos, quando o indivíduo completa 18 anos, ele atinge a maioridade e, junto com a maioridade, a sua capacidade de fato. Ou então eu posso antecipar essa capacidade de fato. O instituto que antecipa essa capacidade de fato é o Instituto da Emancipação, que nós vamos estudá-lo na próxima aula desse dia número 1 do seu roteiro de preparação para o exame de ordem. Então, veja, com 18 anos, ou através da emancipação, eu adquiro a capacidade de fato. Ou seja, eu posso exercer por mim mesmo todos os atos da vida civil. Vamos voltar lá naquele exemplo da criança? Pensa na criança de 8 anos. Ela tem capacidade de direito? Pá firme? Tem. Toda pessoa tem capacidade de direito. Aquela ali que está no artigo 1º do Código. Nasceu com vida, respirou, tem capacidade de direito. Agora, aquela criança de 8 anos, pensa comigo, ela tem capacidade de fato? Ela pode ir lá e celebrar um negócio jurídico por ela mesma, sozinha? A resposta é não, porque essa capacidade de fato só é atingida aos 18 anos ou nas hipóteses de emancipação que nós vamos ainda estudar. Conseguiram pegar? Conseguiram entender a diferença da capacidade de direito que todo mundo tem para, de fato, que é aquela que só é adquirida aos 18 ou através da emancipação. Por fim, nesse material, nesse slide número 1, eu quero que você anote a última observação. Quando um indivíduo tem essa capacidade de direito, que é atribuída a todos, e a capacidade de fato, mais a capacidade de fato, capacidade de direito, mais a capacidade de fato, nós vamos falar, o direito civil vai nomear isso aqui como uma pessoa que tem uma capacidade civil plena. Pode aparecer isso na sua prova. Então, ter capacidade civil plena nada mais é do que a conjugação, do que a soma da capacidade civil de direito mais a capacidade de fato. Se o indivíduo tem as duas, a de direito mais a de fato, eu vou dizer que ele tem capacidade civil plena. Tudo bem? Vamos avançar mais um pouquinho. Não confunda capacidade de fato com legitimação. Legitimação é um plus, é um algo a mais. Eu estarei diante de algumas situações em que o indivíduo será plenamente capaz, ou seja, ele tem capacidade de direito, mais capacidade de fato, mas mesmo assim vai lhe faltar legitimação, vai lhe faltar um requisito a mais, um plus exigido pela legislação para ele praticar determinados atos jurídicos. Professor, está muito abstrato. Dê exemplos para mim. Só se for agora, olha na sua tela. Primeiro exemplo, compra e venda de ascendente para descendente, lá do artigo 496 do Código Civil. Veja, para que um ascendente possa celebrar um contrato de compra e venda com um descendente, é necessário que haja a concordância, o consentimento dos demais descendentes e do cônjuge do alienante. Se não tiver, o negócio jurídico vai ser anulável. Veja, mesmo o ascendente e o descendente sendo plenamente capazes, ou seja, tendo a capacidade de direito mais a capacidade de fato, eu estarei diante de uma situação especial em que se exigirá legitimação, ou seja, uma capacidade a mais, um plus, né, para a celebração desse negócio jurídico. Outro exemplo em que a lei vai exigir legitimação é a situação do tutor, que é proibido de adquirir bens do tutelado, de acordo com o artigo 1749, inciso 1 do Código Civil. Veja, mesmo que esse tutor tenha capacidade civil plena, vai lhe faltar legitimação, porque a lei impôs essa capacidade especial.
Mais um exemplo, casado, exceto no regime da separação absoluta de bens, de alienar imóveis sem a outorga do outro cônjuge. É o que está lá no artigo 1647 do Código. Eu tenho uma pessoa casada, plenamente capaz, que vai sofrer uma restrição no uso da sua possibilidade de exercer direitos e obrigações. Porque vai lhe faltar legitimação. Não basta ser plenamente capaz para alienar imóveis se você é casado, exceto no regime da separação absoluta de bens. É preciso um plus, é preciso um algo a mais, é preciso uma legitimação, que neste caso é a concordância, né, a outorga do outro cônjuge. Mais um exemplo, os tutores ou curadores que são proibidos de dar em comodato os bens confiados à sua guarda sem autorização especial. É o que está aqui no artigo 580 do Código. Se você é tutor ou curador e representa os interesses de um incapaz e você foi nomeado por ordem judicial, para que você possa dar em comodato, em empréstimo, um bem deste incapaz, por exemplo, um carro que pertence a ele, uma casa, né, um contrato de comodato, você não pode fazer isso se não tiver uma autorização especial do juiz. Veja, eu tenho um tutor e um curador plenamente capaz. Tem capacidade de direito, tem capacidade de fato, mas não vai poder praticar o ato da vida civil porque a lei exige um plus. Esse plus se chama legitimação. Espero que com todos esses exemplos vocês tenham compreendido o que significa a nossa legitimação. Por fim, o último caso de legitimação é o que está lá na Lei de Locações, a Lei 8.245 de 91, que vai exigir a outorga conjugal, ou seja, o consentimento do cônjuge, caso haja locação por mais de 10 anos. É o artigo 3º da Lei 8.245 de 91. Meu caro aluno, não confunda legitimação com legitimidade. São palavras muito parecidas, né? Legitimação e legitimidade. Legitimação, eu acabei de explicar para você. Essa capacidade especial, esse plus a mais, e dei vários exemplos aqui nesse roteiro. Agora, legitimidade é outra história. Legitimidade, galera, não é Instituto de Direito Civil. Legitimidade é o Instituto do Direito Processual Civil. Direito processual civil. Mais especificamente, legitimidade é uma condição da ação que você vai aprender lá no direito processual civil. Uma condição da ação que é necessária para que o processo seja conhecido pelo juiz, para que o juiz possa dar uma sentença de mérito. É necessário legitimidade, é necessário interesse e legitimidade, né? São as duas condições da ação. Então, legitimidade, lá do direito processual civil. Legitimação é essa ideia aqui do direito civil. Tudo bem? Vamos avançar mais um pouco. Agora que você já sabe o que é capacidade, os tipos de capacidade, nós vamos trabalhar no finalzinho dessa aula a teoria das incapacidades. Nós vamos trabalhar aqui quem é o absolutamente incapaz e quem é o relativamente incapaz. Antes da gente avançar para esse ponto, é preciso passar por algumas premissas, por alguns conhecimentos básicos para entender a teoria da incapacidade. Vamos começar com a primeira premissa que eu coloquei aqui na sua tela. Incapacidade é igual falta de capacidade de fato. Então, quando eu falo que um sujeito ele é incapaz, seja absolutamente incapaz ou relativamente incapaz, significa que ele não tem capacidade de fato. Ou seja, ele não pode exercer por si só os atos da vida civil. Cuidado se a prova falar para você que incapacidade é a falta da capacidade de direito. Jamais. Capacidade de direito todo mundo tem. Incapacidade é falta de capacidade de fato, de poder exercer por si só os atos da vida civil. Segunda premissa, capacidade é a regra e incapacidade é exceção. Veja bem, eu não posso presumir que uma pessoa é incapaz, não. A regra é que ela é capaz. Ela tem 18 anos ou foi emancipado, em regra, é uma pessoa plenamente capaz. Tem a capacidade de direito, mais a capacidade de fato. Pode exercer por ela mesma os atos da vida civil. Incapacidade é exceção. Serão as situações em que o legislador vai escolher, vai definir
uma situação de incapacidade. Terceiro ponto, incapacidade é uma restrição, circula essa palavra para mim, legal à prática pessoal dos atos da vida civil. Decorre exclusivamente da lei. Não existe incapacidade convencional ou incapacidade negocial. Perceba, não tem como eu fazer um contrato, celebrar um negócio jurídico, e do acordo de vontades, e da convenção, e do negócio, surgir uma hipótese de incapacidade. Ah, vou colocar uma cláusula aqui que vai definir que o sujeito X ele é incapaz. Isso não existe. A incapacidade surge única e exclusivamente da lei. Se não está na lei, a pessoa é capaz. Para que eu possa falar que alguém é incapaz, eu preciso ter um comando legal restringindo o exercício dessa capacidade de fato. Somente por lei é que nasce incapacidade. Não há que se falar em capacidade convencional ou negocial. E por fim, não menos importante, a finalidade da teoria das incapacidades é a proteção dos incapazes. Galera, o legislador, quando escolher um rol, a gente vai ver ele daqui a pouco, de absolutamente incapazes e relativamente incapazes, ele não quis punir essas pessoas. Ah, eu não gosto do pródigo, então vou lá punir, ele vai ser relativamente incapaz. Ah, eu não gosto do ébrio habitual, vou dar uma punição para o ébrio habitual, ele vai ser relativamente incapaz. É justamente o contrário. É justamente o oposto. A incapacidade definida por lei visa proteger esse incapaz. Proteger ele dele mesmo. Imagine eu deixar uma criança de 10 anos praticar um negócio jurídico sozinha. É ela mesma que seria prejudicada. Então eu preciso protegê-la. Por isso que eu vou dizer que ela é absolutamente incapaz. Imagina eu pegar uma pessoa que é ébrio habitual, viciada em tóxico, e deixar ela levar a vida dela sozinha por ela mesma. Ela vai se auto-prejudicar. Por isso que eu vou dizer que o ébrio habitual, viciado em tóxico, ele é relativamente incapaz. Então as incapacidades servem como um escudo de proteção ao incapaz, e não como uma punição. Perceberam? Perfeito? Bora lá. O Código Civil, galera, estabelece uma gradação de incapacidades. Eu tenho uma incapacidade mais severa, que eu vou chamar de incapacidade civil absoluta, e eu tenho uma incapacidade mais branda, que eu vou chamar de incapacidade civil relativa. Gente, contar uma história para vocês. Na minha época, né, quando eu estava lá estudando para o exame de ordem, isso aqui me dava trabalho. Porque na antiga redação do Código Civil, eu tinha aqui, ó, um rol de absolutamente incapazes e um rol de relativamente incapazes. Várias hipóteses nos dois grupos. E o que a prova costumava fazer? Misturar. Eu tinha que saber quem que era absolutamente capaz, quem que era relativamente capaz. Eu me lembro de até fazer mapas mentais, colar assim na parede, né? Cola na parede que a aprovação vem, e aí eu ficava olhando, ó, esses aqui são absolutamente capazes, esses aqui são relativamente incapazes. Agora, para vocês ficou muito facilitado, porque no ano de 2015, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é do ano de 2015, ele alterou o Código Civil e hoje, quem é absolutamente incapaz para o direito civil? Apenas uma categoria. Está aí na sua tela o artigo 3º caput. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil. Os menores de 16 anos. Então hoje, guarda isso para mim. Não titubeie na hora da prova. O único absolutamente incapaz dentro do direito civil é o menor de 16 anos. Vou repetir para enfatizar. O único absolutamente incapaz dentro do direito civil é o menor de 16 anos. Somente essa categoria está no grupo dos absolutamente incapazes. Tudo bem? Já o grupo dos relativamente incapazes, este aqui tem um rol um pouquinho mais extenso. Olha o artigo 4º. São incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de exercer. Primeiro grupo, os maiores de 16 e menores de 18. Segundo grupo, os ébrios habituais e os viciados em tóxico. Terceiro grupo, aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. E quarto grupo, os pródigos. Neste momento da aula, o nosso objetivo é passar
por cada um desses tipos de relativamente incapazes e tecer alguns comentários a respeito deles. Vamos começar com o inciso número 1. É relativamente incapaz quem tem entre 16 e menos de 18. Então não confunda. Menos de 16, absolutamente capaz. Entre 16 e 18, menos de 18, relativamente incapaz. Essas pessoas, a gente vai ver daqui a pouco, para praticar um ato da vida civil, vão precisar ser assistidas, normalmente pelo seu pai, pelo seu tutor, no caso em que não houver a presença do pai ou da mãe. Agora, existem situações que esses relativamente incapazes do inciso 1, que tem entre 16 e menos de 18, poderão exercer atos da vida civil sozinho. Não se exigirá assistência em algumas situações previstas na lei. Situação número 1, para fazer testamento. Veja, para fazer testamento, você tem 16 anos ou mais e menos de 18, não precisa de assistência. Você sozinho pode ir lá e pode celebrar pode confeccionar o seu testamento. O legislador pensou e pensou bem. Veja, se eu exigisse assistência aqui, esse assistente, o pai, né, ou o tutor desse menor, poderia influenciar esse menor ali no seu ato de disposição. Poderia querer alterar aquele testamento, convencer o menor a mudar o testamento. Então, por isso, ele pode ir lá e pode fazer o testamento sozinho. Situação número 2, para ser testemunha, também pode ser testemunha com 16 anos ou mais sozinho. Para ser mandatário no contrato de mandato, que a gente vai ainda estudar juntos, para ser mandatário, ou seja, para receber os poderes outorgados pela procuração ali no contrato de mandato, também pode ser uma pessoa com 16 anos, sozinha, sem assistência, com a observação de que o mandante, quem está outorgando os poderes, não pode responsabilizar o mandatário nessa situação, porque ele sabe, né, que está trabalhando com relativamente incapaz. Para votar também você pode exercer esse ato aí sem a necessidade de assistência. Uma pessoa com 16, 17 anos pode ir lá votar sozinho. E por fim, se houver emancipação. Isso aqui só para desencargo de consciência. Porque se você tem emancipação, se você foi emancipado, você já tem a capacidade civil plena. Você nem é mais relativamente incapaz. O sujeito que é emancipado já sai do inciso 1 e já se torna uma pessoa capaz de forma plena. Inciso 2. Os ébrios habituais e os viciados em tóxicos. Estas pessoas, por encerrarem uma ameaça a elas mesmas, devido ao vício que elas têm, né? Vício em bebida, por exemplo, vício em alguma droga ilícita, elas serão consideradas relativamente incapazes. Mas cuidado, eu não posso olhar para uma pessoa e ver e achar que ela é um ébrio habitual ou um viciado em tóxico e a taxar como relativamente incapaz. Lembra das premissas? Capacidade é a regra, incapacidade é a exceção. Então, para que esse ébrio habitual ou esse viciado em tóxico perca a sua capacidade de fato e se torne um relativamente incapaz, o que vai exigir a presença de um assistente, é necessária uma ação judicial. Essa ação, nós chamamos ela de ação de interdição. Então, eu vou pedir ao juiz para interditar essa pessoa. E dentro do bojo dessa ação de interdição, será nomeado um curador. Esse curador é que vai ser o assistente, é que vai representar esse relativamente incapaz nos atos da vida civil, né? Já que essa pessoa não consegue por ela mesma exercer esses atos sozinha. Seria um perigo deixar na mão dela a prática por ela mesma dos atos da vida civil. Inciso 3. Aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Pessoa em coma. Pessoa entrou em coma. Ela está incomunicável. Ela não consegue mais exercer por si só os atos da vida civil. Nesse caso, ela é relativamente incapaz. Pode ser uma causa transitória, ou seja, um coma que ela vai voltar dele e vai assumir as rédeas de sua vida, ou pode ser uma situação permanente que não tenha mais reversão. Nas duas situações, seja por causa transitória ou por causa permanente, a pessoa não consegue exprimir livremente sua vontade, ela é relativamente incapaz. Neste caso, essa pessoa, mais uma vez, vamos precisar de entrar com uma ação judicial de interdição e o juiz vai nomear um
curador. Esse curador vai ser o responsável pela prática dos atos da vida civil desta pessoa. Agora, cuidado. No inciso 3, nem sempre é necessário entrar com a ação de interdição. Imagine que uma pessoa, ela assinou um contrato, celebrou um contrato de compra e venda totalmente drogada. Alguém colocou alguma coisa na bebida dela e ela totalmente drogada, sem consciência, não conseguiu exprimir livremente a sua vontade, foi lá e assinou o contrato. Esse contrato vai poder ser anulado? Vai, porque naquele momento da celebração do negócio jurídico, ela era relativamente incapaz. Depois, obviamente, ela melhorou. Não há que se falar em ação de interdição. Então, a ação de interdição pode ocorrer ou pode não ocorrer. Vai depender da situação dessa causa transitória ou permanente que levou à impossibilidade de exprimir a vontade da pessoa natural. Tudo bem? Quarto, os pródigos. Gente, será que você é um pródigo? O que é o pródigo? Pródigo é aquele que gasta desmedidamente o seu patrimônio. Ele dilapida o seu patrimônio. Gente, essa pessoa, ela não tem controle sobre as suas finanças. Se você deixar na mão do pródigo o patrimônio dele, para ele exercer a plena capacidade civil e celebrar negócio jurídico de acordo com a vontade dele, não vai sobrar nada no patrimônio dele. Ele vai, dilapidar, ele vai gastar desmedidamente o seu patrimônio. Então, o legislador, pensando nessa situação, procurando uma forma de proteger o pródigo dele mesmo, para que ele não fique no futuro sem patrimônio, vai o considerar uma pessoa relativamente incapaz. E como que vai acontecer esse procedimento? Também numa ação de interdição, onde vai ser nomeado também um curador. Mas cuidado, como o problema do pródigo é justamente o descontrole dele sobre o patrimônio, esta curatela, essa interdição, só vai atacar, só vai restringir os atos de natureza negocial. Só vai proibi-lo de exercer sozinho, por exemplo, uma compra e venda, um empréstimo, uma doação. Só atos de disposição do patrimônio é que são atingidos pela interdição do pródigo. É o que está aqui no artigo 1782 do Código. A interdição do pródigo só o privará de, sem curador, emprestar, transigir, dar, quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado, e praticar, em geral, os atos que não sejam de mera administração. Então, se é um ato que envolve patrimônio, está sujeito à interdição. Somente com o curador, o pródigo vai poder exercer esse ato. Agora, se é um ato que não tem nada a ver com a disposição patrimonial, com a diminuição desse patrimônio, aí o próprio pródigo pode ir lá e pode celebrar esse negócio sozinho. E um exemplo dessa situação que pode cair na sua prova é justamente o casamento. Olha o tópico que eu abri para você. O casamento do pródigo. Olha a pergunta número 1. É necessária a assistência do curador para o casamento? O pródigo quer casar. Resolveu fazer essa loucura na vida, vai lá casar. Será que ele precisa da autorização do curador? O curador vai ter que assisti-lo no procedimento de casamento? É só você pensar. O casamento importa em diminuição do patrimônio? É um negócio jurídico patrimonial? Para alguns aí até é. Mas não, tá? O casamento tem a ver com os direitos da personalidade. A pessoa quer constituir uma família. Então precisa do curador para o casamento? Resposta não. O pródigo pode casar independentemente da vontade do seu curador, porque não tem nada a ver com o ato de disposição patrimonial. Cuidado com a pergunta 2. É obrigatória a adoção do regime da separação obrigatória de bens, de acordo com o artigo 1641? Aqui dá vontade de falar que não, tem que ser isso mesmo, para não afetar o patrimônio do pródigo. Mas cuidado, a resposta aqui também é não. O artigo 1641, ele é uma regra restritiva. Ele traz situações em que o legislador vai impor, vai obrigar o regime da separação obrigatória de bens. E como é uma regra restritiva,
eu não posso fazer uma interpretação ampliativa. Eu não posso ir lá e achar que o pródigo está lá dentro do rol desse artigo e é obrigado também a adotar esse regime de bens. Como a legislação não impôs isso para o pródigo, não tem lá no 1641 que o pródigo será obrigado a adotar o regime da separação obrigatória de bens. Então ele não é obrigado, ele não precisa seguir esse regime. Se não tiver pacto antinupcial, qual que é o regime legal? Qual que é o regime adotado aí pelo Código? Você sabe? Regime da comunhão parcial de bens. Agora imagine que o pródigo quer fazer um pacto antinupcial. Ele quer celebrar como se dará a comunicação dos seus bens, como se dará o regime de bens aí com o casamento. Aí a resposta é diferente. Para fazer o pacto antinupcial, o pródigo necessita da assistência do curador? Aqui sim. Por quê? Porque o próprio pacto antinupcial traz uma ideia de disposição, de negociação envolvendo o patrimônio do pródigo. E como a interdição dele incide, recai sobre o patrimônio, para fazer o pacto antinupcial é necessária a assistência do curador. Tudo bem? Bora lá agora para a diferença entre os absolutamente incapazes e os relativamente incapazes. Gente, estudar é um ato de loucura. É você com você mesmo, depois dessa aula, falando assim, ó, quem são os absolutamente incapazes? Aí você pensa assim, menor de 16 anos. E os relativamente incapazes? Entre 16 e 18. Os ébrios habituais, viciados em tóxicos. Aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. E, por fim, os pródigos. Para lá no dia da prova, no dia da sua primeira fase, você ter tudo isso na sua mente. Então, vai repetindo, vai anotando, vai fazendo um mapa mental, vai enchendo a sua parede de informação, que isso tudo ajuda a sua memória a guardar. Você vai ser capaz de saber quem são os absolutamente incapazes e quem são os relativamente incapazes. Concorda comigo que agora tá fácil, né? Os únicos absolutamente incapazes são os menores de 16 anos. E qual que é a diferença, professor, entre ser absolutamente incapaz e ser relativamente incapaz? Galera, os absolutamente incapazes, eles são representados pelos pais, normalmente, ou pelos tutores. Quem são eles mesmos? São aquelas pessoas que têm menos de 16 anos. Tem outra categoria de absolutamente incapaz? Seja firme. Não caia nessa pegadinha da FGV, não. O único absolutamente incapaz é o menor de 16 anos. Os relativamente incapazes, aqueles todos que a gente estudou aí, do artigo 4º do Código, eles são assistidos pelos pais, tutores, ou então também curadores, dependendo da situação. E qual que é a diferença entre a representação e a assistência? Na representação, o incapaz não participa. O incapaz não participa. Então pensa comigo aqui. Eu tenho um pai que é o representante legal de uma criança de 10 anos. E ele vai celebrar um negócio jurídico representando essa criança, sei lá, na compra e venda de algum imóvel que pertence a ela. A criança vai lá assinar o contrato? A criança vai lá no CRI registrar o contrato? Não, o incapaz não participa. O representante atua sozinho quando eu estou falando de absolutamente incapaz. Então, na representação, não há participação do incapaz. Já na assistência, é o contrário. Na assistência, o incapaz participa. Agora perceba, peguei um menor de 17 anos de idade. Esse menor de 17 anos de idade, ele vai poder participar do negócio jurídico? Vai. Se for celebrado, por exemplo, um contrato de locação, um contrato de compra e venda, quem vai assinar o contrato? O relativamente incapaz, no meu exemplo que tem 17 anos, mais o seu assistente, que normalmente é o seu pai. Ou pode ser um tutor, pode ser um curador, dependendo do tipo de incapacidade relativa. Então guarda para mim. Na incapacidade absoluta, o incapaz não participa do ato. Na incapacidade relativa, o incapaz participa desse ato. Olha a segunda pergunta. E se o absolutamente incapaz praticar o ato sem representação? E do lado de cá, e se o relativamente incapaz praticar o ato sem assistência? Serão consequências diferentes e que pode cair na sua primeira fase do exame de ordem.
Vamos para o canto esquerdo. Se o absolutamente incapaz praticar o ato sem a representação, né, do seu pai, né, do representante legal nomeado pelo juiz, esse ato vai ser nulo. É o que diz o artigo 166, inciso 1 do Código, que você vai marcar aí na sua lei seca. Agora, se o relativamente incapaz, pensa numa pessoa com 17 anos, por exemplo, for lá e praticar o ato da vida civil sem a assistência, esse ato vai ser anulável. Professor, isso não é a mesma coisa, não? Eu não me lembro disso na graduação. Normalmente você estuda isso aqui lá no segundo, terceiro período. Nulo não é a mesma coisa que anulável, não? É claro que não. Gente, um negócio jurídico nulo não permite convalidação. Então foi lá um menor com 15 anos. Fez uma compra e venda de um carro ou de um apartamento que era dele, que pertencia a ele por uma doação. Esse negócio jurídico, praticado por um absolutamente incapaz, sem a presença do representante, ele é nulo de pleno direito. Ou seja, não tem como convalidar. Não adianta depois o pai, não, eu concordo mesmo com essa compra e venda, ir lá e tentar salvar e tentar convalidar esse negócio jurídico. Negócio jurídico nulo não permite convalidação. Já o anulável é justamente o contrário. Aqui, ó, permite-se a convalidação. Imagine um exemplo de um menor com 17 anos de idade que foi lá celebrar um contrato de locação. Alugou uma casa para estudar em alguma cidade universitária. Só que ele alugou esse contrato sozinho, sem o pai, sem o assistente. Esse negócio jurídico ali é anulável, quando relativamente incapaz pratica o ato da vida civil sem assistência, esse negócio é anulável. O que significa ser anulável? Que permite-se a convalidação. Se o pai ou outro representante, o outro assistente, desculpa, que é a expressão correta, se o assistente chegar ali e ratificar aquele ato, é possível salvá-lo, é possível convalidá-lo. Então guarda para mim. Ato praticado por absolutamente incapaz. Sem representação, nulo. Ato praticado por relativamente incapaz. Sem assistência, anulável. Diferença de um para o outro, nulo. Não dá para convalidar, anulável, permite convalidação. Professor, eu estou morrendo de medo. Chegar lá no dia da prova, eu confundi. Eu não sei se o representante ele vai atuar no caso de incapacidade absoluta ou se o representante vai atuar no caso de incapacidade relativa. Eu não sei se o assistente vai atuar no caso de incapacidade absoluta ou se o assistente vai atuar no caso de incapacidade relativa. Nunca mais você vai ter essa dúvida. Eu vou te passar um mnemônico para você jamais esquecer quando que eu aplico a representação e quando que eu aplico a assistência. Para saber isso na hora da prova, você ri da cara da FGV OAB. Como assim, professor? Ri da cara da FGV. Você vai anotar lá no seu caderno de provas. Você vai escrever assim, ó, ria. Ria. E aí você vai vir da esquerda para a direita e depois da direita para a esquerda para saber a resposta. Olha aqui, ó, da esquerda para a direita. O que você vai pensar? O relativamente incapaz, ele é assistido. Então, ó, ria da esquerda para a direita. Relativamente incapaz é assistido. Professor, e o absolutamente incapaz? Você vem da direita para a esquerda. Voltando. Só você pensar, ó, o absolutamente incapaz, ele é representado. Galera, isso aqui te salva na hora da prova. Tá com dúvida de quem assiste e quem representa? Ria para o lado direito e ria para o lado esquerdo. Relativamente incapaz é assistido. Ó, voltando, absolutamente incapaz é representado. Curtiu? Tenho certeza que você vai lembrar disso se cair na sua primeira fase do exame de ordem.